uma mulher na cabeça dele. A gente precisa pensar quais são nossas responsabilidades. Isa, mas eu sou um adolescente do ensino médio. Você tem responsabilidades. Vocês têm responsabilidade sobre as suas amizades. Vocês têm responsabilidades sobre o seu namoro, se você tiver. Você tem responsabilidade sobre a sua irmã, sobre o seu irmão, sobre os seus pais. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos... Não é nenhuma pergunta, você não precisa me responder. Mas com quantos anos você começou a pensar na responsabilidade que você tem na sua casa? Ou você não arruma a sua cama ainda? Qual foi sua responsabilidade em diminuir esse sistema sexista na sua casa? Ou é a sua mãe que cozinha todos os dias lá? Estão me entendendo? Vamos pular para a segunda parte para depois eu encerrar. Meninas aqui, que estão aqui agora. Entendam uma coisa que eu vou falar para vocês. Construção de família é algo muito importante. Então, eu super incentivo vocês conhecerem pessoas, namorar, noivar, casar. Mas quantas de vocês já pensaram em priorizar o estudo e uma profissão? Alguém? Priorizar. Eu não estou falando para você abrir mão da construção de família, mas uma construção de família pensada. Uma construção de família que você pode planejar. Você sabia que a maior parte das meninas que engravidam aqui em Taubaté tem de 14 a 22 anos? Eu tenho 27 anos. E agora eu estou colhendo os primeiros frutos de 9 anos de estudo. Vocês estão me entendendo? Que é um caminho, e um caminho longo, e que a gente pode priorizar a nossa carreira profissional? Meninos que estão no ambiente, eu tenho certeza que vocês foram muito incentivados a priorizar a carreira profissional de vocês. Muito incentivado por todos. Provavelmente o pai de vocês já perguntou algumas vezes se vocês não estão trabalhando, quando vocês vão trabalhar. Mas eu queria saber se vocês estariam dispostos a, em um relacionamento sério, não aquele do Facebook, mas um relacionamento sério, dividir cargas domésticas para que a sua companheira pudesse trabalhar também e desenvolver uma carreira profissional. Aí você pode falar assim para mim: Isa, isso é uma bobagem. Eu só quero ir para o fluxo com a minha namorada. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho mais, quando vocês tiverem 25 anos e não tiverem condições mais físicas de ir para um fluxo. Pense comigo no seguinte. Eu vou dar 3 passos para vocês avançarem contra o sistema sexista. Primeiro, priorizem a educação de vocês. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu fiz eu cresci e fiz tudo o que eu tinha que fazer na escola pública. Priorizei o meu estudo e tive condições de agora desenvolver uma carreira. Então, primeira coisa, para meninos e meninas. Segundo, dividam os encargos domésticos agora. Agora. Chega na sua casa hoje, você garota, e fala assim: a partir de hoje, a roupa e a louça são minhas. Minha irmã vai ficar com passar pano e varrer. Entenderam? E a última coisa, não hipersexualizem corpos femininos. De todas as violências que nós sofremos como seres humanos numa sociedade extremamente violenta como o Brasil, a violência sexual é 88% voltado para mulheres. Ouça isso que eu estou falando.
os meninos sofrem muito, principalmente os meninos negros. Como eu disse para vocês, a cada 17 minutos um jovem negro morre no Brasil. A cada 1 minuto, 8 mulheres são agredidas. Mas existe uma violência que ela é bem específica da mulher, que é a violência sexual. Então a gente precisa avançar nisso. Eu estava numa palestra onde eu conheci a professora Fabri e colocaram uns vídeos. Umas imagens de comerciais de cerveja e de bebida alcoólica. E todos os comerciais de cerveja e bebida alcoólica, eles mostravam o corpo da mulher e ressaltavam alguma parte sexualizada do corpo, como seios e outros lugares. E aí eu falei com o pessoal da faculdade. Todo mundo fazendo assim, a cara, ó, olhem pra mim. Enquanto mostrava as imagens. Absurdo. Mas eles saíram de lá e foram beber aquelas cervejas. Então eu queria perguntar para vocês, até onde a gente está disposto a ir para não hipersexualizar o corpo de uma mulher? Por exemplo, quem aqui está disposto a não consumir algo que hipersexualiza o corpo de uma mulher? Para isso, você tem que mudar muitas coisas. Você tem que mudar o que você ouve, o que você assiste, o que você bebe. Tem que mudar tudo. Então, eu não estou falando só de bebida alcoólica. Tem um comercial de suco e refrigerante que hipersexualiza o corpo da mulher. Agora, para vocês ficarem bem conscientes do que eu estou falando, existe uma coisa que somos seres sexuais. Ponto final. Sentimos atração física. A questão que eu estou trazendo para vocês é a hipersexualização. Sabe o que isso significa, hipersexualização? Tratar como objeto. Isso tem diferença, sabe por quê? Como vocês sabem, eu sou advogada. Uma pessoa que hipersexualiza o corpo da mulher acha que tem direito sobre o corpo da mulher. Então, se a mulher falar não, ele vai olhar assim, um rapaz que hipersexualiza vai falar assim, não? Por exemplo, esse banco é um objeto, correto? Eu falo assim, quero subir no banco. Eu subo no banco. Aí o banco tá gritando, não, não, não. Aí eu falo, eu sambo no banco. Ele é um objeto inanimado. A hipersexualização, ela nos traz essa visão sobre a mulher. Então a mulher está falando, não! Não? Mas eu acho que eu vou continuar aqui. Isso é hipersexualização. Porque ela impede a mulher de ser um ser humano que está falando não. Mas são só os homens que fazem isso? Não. Duas coisas. Se você for fazer um estudo sério sobre estupro, você vai ver que a maioria das mulheres estavam com roupas normais, como a que eu estou agora. Não, ela não estava com uma roupa sensual, ela estava com uma roupa normal. Se você fizer um estudo sério sobre isso, a maior parte das mulheres está vestindo roupas normais. Mas existe um discurso muito forte no Brasil que diz, a mulher pediu. E as mulheres reproduzem esse discurso com muita raiva. Hein, meninas? Vamos falar sobre relacionamento abusivo? Adoro falar isso. Quando a gente está num relacionamento abusivo, a amiga fala assim, cara, você está num relacionamento abusivo, sai disso. Aí a menina fala assim, eu que sei. Aí a amiga fica nervosa e fala, então você vai se ferrar. Você que sabe. E aí você larga a amiga e deixa a amiga sofrer tudo que ela tem para sofrer naquele relacionamento abusivo. Porque ela disse, eu que sei. Volta aqui para mim.
eu queria dar uma dica para vocês quando uma pessoa estiver num relacionamento abusivo. E essa dica não são só para vocês, não. Quando vocês verem alguém mais velho no relacionamento abusivo também. Que pode acontecer com os nossos pais, com os nossos tios, com as nossas primas. A primeira coisa é conversar de uma maneira séria, mas amorosa. Você não precisa acusar ninguém sobre ela estar num relacionamento abusivo ou não, porque ela já está sofrendo demais nesse relacionamento. Tenha coragem de ser verdadeiro com essa pessoa e falar: eu estou preocupado com a sua saúde. Eu estou preocupado com o caminho que você está trilhando. Eu tive uma cliente, eu adoro porque quando eu começo a falar sobre casos concretos, vocês ficam quietos prestando atenção, porque é uma fofoca, então vou contar outra para vocês. Eu tive uma cliente que ela começou a namorar com um rapaz, ela era menor de idade. Mas ela tinha mais ou menos a idade de vocês, assim, ela já tinha condições de decidir se ela se queria estar no relacionamento ou não, só que ele era mais velho, ele tinha por volta de uns 25 anos. E a família ficou preocupada e falou: poxa, acho que esse não é o melhor lugar para você, tal, esse cara é meio estranho. O que ela falou? Eu que sei. Fez aquela cara bem de adolescente birrento, falou: eu que sei. E saiu de casa e foi morar com esse rapaz. 2 meses com esse rapaz, ela começou a apanhar desse rapaz. E aí, ela ficou com vergonha de contar para os pais e voltar para casa. Parou por aí a história? Ela engravidou, gente. E aí, ela teve um filho com esse rapaz. E esse rapaz, ele falou assim: poxa, agora eu sou um pai de família, eu vou parar de ser violento? Foi isso que ele fez? Não, ele bateu nela e na criança. Aí um dia de madrugada, enquanto ele estava doido de drogas, ela pegou a criança, saiu andando e foi para a casa dos pais. E os pais, muito assustados com a situação, receberam ela. E aí, eu queria contar uma coisa para vocês. Infelizmente, a justiça, ela é falha, viu, gente? A gente está tentando trabalhar para uma justiça melhor, mas ela é falha. Então, ela conseguiu muitas medidas protetivas. E ele quebrou todas elas e não foi preso. Quando esse caso chegou para mim, ele queria se aproximar da criança. Ele falou assim: estou melhor, me recuperei, amo minha filha e agora eu quero estar próximo dela. O que a gente faz num caso desse, gente? Eu acho que alguém já ouviu esse caso que eu falei, acho que você estava, né? Aqui na sala de leitura. Estava também. Então, gente, o que a gente faz num caso desse? Sabe o que os amigos dessa menina fizeram? Se afastaram dela. Os pais tentam proteger, mas também culpam ela de alguma maneira. Então, como que a gente faria para sair do sistema sexista nesse sentido? Trazer todo o apoio e segurança para ela e, pasmem, cuidar da pessoa que está sendo violenta. Sabe qual foi a minha questão? Ele quer ver a criança? Psicólogo. Ele acha que ele tem condições? Deixa o psicólogo falar se ele tem condições. Vamos ver se ele vai fazer um tratamento, se ele está tão disposto assim a se aproximar da filha dele. A gente nunca pensa nesse lado quando conversa sobre violência de gênero. E o que eu queria dizer para vocês, para eu encerrar, que eu estou falando bastante hoje, é que existe uma luta que quer reduzir a violência no Brasil. E para reduzir a violência, nós precisamos falar com homens e mulheres. Homens que sofreram diversos tipos de violências e mulheres que sofreram diversos tipos de violências. Quando eu falo sobre racismo,
Não há uma discussão séria sobre racismo se pessoas brancas não estiverem na roda. Então, eu queria encerrar minha fala falando que não há uma discussão séria sobre violência de gênero se não estiverem homens na roda, dispostos a conversar, a corrigir pequenas ações do dia a dia. Então, vamos lá. 3 passos para enfrentar o sexismo. Vocês lembram? Não? Eu vou repetir, então, para vocês não esquecerem. A primeira coisa, começarem a fazer trabalhos domésticos. Façam trabalhos domésticos. Varram casa, lavem. Isso não é trabalho de mulher. Isso é trabalho de ser humano que mora, que vive, que come, que dorme. Segundo, priorizem a educação de vocês. E terceiro, não hipersexualizem corpos femininos. Muito obrigada, pessoal. Isa, tem uma perguntinha para você. Tem uma pessoa que veio me falar, faz, professora, uma pergunta para ela. Se você é abusado por um parente, o que fazer? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente está falando sobre violências sexuais. Violências sexuais são várias. E o que a gente faz? Geralmente é para uma pessoa próxima, amigos ou familiares. A escola, gente, deve ser um lugar de muita segurança. Então, se você sofre algum tipo de abuso, procure alguém que seja da sua confiança na escola. Essas pessoas vão fazer o encaminhamento correto para vocês. Isa, não confio em ninguém da escola. Me procure como advogado. Isa, não confio em você. Procure o conselho tutelar da cidade. Vocês sabem onde é a Praça da Eletro? Lá tem um conselho tutelar. Vocês não confiam na conselheira tutelar. Vocês podem ir ao Ministério Público. Ele é quem cuida das questões da infância e da juventude. Vocês sabem onde é a Praça da Eletro? Tem um fórum lá, não tem? É lá que fica a vara da infância e juventude. Só você ir na... quem conhece lá? É porque a vara da infância e juventude cuida de muitas coisas. Não, Isa, não confie também no promotor. Você pode ir na delegacia da mulher. A nossa cidade tem delegacia da mulher. Eu te dei muitas opções aqui. Se você não acredita em nenhuma delas, você pode ligar no 100 e no 180. Você vai ser direcionado lá para onde eles vão te encaminhar. O importante, gente, da violência sexual é você falar sobre ela. Sabe por quê? 2 coisas. Falar é a coisa mais difícil que vai ter para fazer. É o maior desafio que vai ter. E segundo, você não vai ficar numa posição de constrangido, como se você não pudesse fazer nada. Porque a única arma que um violentador tem na violência sexual é o silêncio. Ah, Isa, mas não vai acontecer nada com ele. Isa, mas ele não vai ser preso, eu não tenho provas, porque tem a questão das provas. Isso é uma outra questão, gente. A questão é a violência parar de acontecer com você. Por último, vamos supor, num caso concreto, que essa pessoa nem está mais no seu convívio. É uma pessoa que foi embora, mudou de cidade, vocês não têm mais contato. Fale do mesmo jeito. Por quê? Porque as violências, qualquer violência, principalmente a violência sexual, deixam marcas na gente. E o primeiro passo para uma cura dessas marcas, uma restauração dessas marcas, uma restauração até de consciência de quem nós somos, é através da fala. Então, procure alguém que você confie. Às vezes você não confia em nenhum adulto, fale para uma amiga e vão juntas a um adulto. Tá certo? O importante é falar.
Ô, Isa, então, essa semana, por causa de ser Semana da Mulher, e na terça-feira teve a noite lá no Direito, na quarta eu encontrei com uma mulher. E comentando, falei, nossa, foi incrível a palestra, falei, nossa, a Isa é maravilhosa, foi tudo muito maravilhoso, não sei o quê. E aí, essa mulher me contou, eu passei 1 ano apanhando do meu namorado. Eu falei, você? Aí ela falou, sim. Eu falei, mas por que você não... Mas 1 ano? Eu falei, apanhou uma vez? Ela falou assim, olha, Fabrina, ele me ameaçava de matar a minha avó. E a minha avó é uma pessoa muito sozinha, eu não tinha condições, e eu ia largar minha vida. Então eu me submetia e ele me apanhava. Eu apanhava dele porque eu não podia pegar mototáxi com homem. Eu apanhava porque eu tinha chegado 5 minutos atrasado. Eu apanhava porque eu não queria dar, então eu apanhava. E ele não batia na cara, só batia no corpo dela. E ela sempre andava de moletom. Aí o que aconteceu? Como que ela se livrou dessa situação viciosa, desse ciclo vicioso? A irmã dela ouviu ela conversando no telefone com ele, falando que não aguentava mais, que não sei o quê. E aí ela começou a achar muito estranho, porque ela é uma pessoa muito calorenta e o tempo todo de moletom. E ela foi no batalhão da Polícia Militar, levou a foto do cara, já puxou a ficha do cara, ele já tinha várias passagens na polícia por violência. Nesse caso, ela falou que a polícia foi muito rápida. No dia seguinte, a polícia estava na casa dela e pegou o cara, e prendeu o cara. Então, assim, eu falei para ela, aí eu me coloquei do outro lado e falei, puxa vida, muito fácil a gente falar, né? Ah, mas como que você não reagiu? Ah, como que você não... É difícil, é umas amarras, né? Então, realmente, eu acho que essa mensagem de fale, não tenha medo de falar, porque realmente o silêncio, o terrorismo, que é a pressão psicológica que o agressor faz, né, ela é muito forte. Então, tinha que falar, tem que falar, todos têm que falar. Né? Então, eu acho que isso é uma mensagem que vai ficar aqui para o nosso dia de hoje. Né? A fala. Falem. Se não confia em um, fale para o outro. Se não confia do outro, fala para o outro. Mas o importante é falar. Isa, muito obrigada mais uma vez. Bom, agora nós vamos ter umas 2 apresentações para finalizar a nossa manhã de hoje e a nossa Semana da Mulher. Nós vamos ter agora um desfile e depois uma dança. Peço que vocês respeitem os colegas de vocês, tá? Porque a coragem de fazer uma apresentação não é para qualquer um. Tá? Eu falo. Vai ter que tirar esse negócio do tá. Vamos só colocar a música aqui.